Quero convidá-los a abrirem Gálatas, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 10. Evangelho de Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 10. Hoje a nossa leitura será de 10 até o finalzinho do texto, verso 24. Gálatas 1, de 10 a 24. Continuamos nessa série de exposições no livro de Gálatas. Na verdade, estamos começando, é a terceira mensagem. Nós tivemos duas e hoje será a terceira, terminando o capítulo 1. Semana passada, o pastor Rafael foi muito abençoado por Deus e trabalhou os versos anteriores, de 6 a 9. E o pastor Rafael trouxe a nós a palavra de Deus com muita graça de Deus, nos exortando sobre os desvios. Irmão Leonardo também lembrou a nós no começo desse culto. Os Gálatas estavam se desviando do Evangelho. Estavam na igreja. Eles não haviam deixado a igreja. Estavam vindo aos cultos. Estavam nas suas atividades eclesiásticas, religiosas. Mas eles estavam se afastando do Evangelho e confiando, por causa do ensino dos falsos mestres, que a lei poderia mantê-los e salvá-los. Um grande equívoco. E eles estavam correndo perigo. O pregador John Stott disse a seguinte frase: desviar-se do Evangelho da graça é desviar-se do próprio Senhor Jesus Cristo. Era isso que estava acontecendo com os irmãos na Galácia. E hoje vamos ler o texto e aprender um pouco mais. Diz assim a palavra de Deus, o texto sagrado, verso 10. Porventura procuro eu agora agradar ou o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos saber, porém, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi o evangelho, nem aprendi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo eu extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Verso 15. Quando Deus, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção. Não consultei a homem algum, não consultei carne nem sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Percorrido ou passados 3 anos, então subi a Jerusalém para me encontrar com Cefas ou Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outros dos apóstolos. Eu vi somente a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que estou diante de Deus e testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria
e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a nossa fé, aquela fé que outrora procurava destruir. E eles glorificavam a Deus a meu respeito. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, pela intervenção do Espírito, para a glória de Jesus e a edificação do teu povo. Oramos no teu nome, Senhor. Amém. Paulo começa a partir de então a sua defesa. É como um exemplo que Paulo fosse arrastado para um tribunal, e agora ele está diante de um tribunal e ele precisa defender o seu apostolado. Não só o seu apostolado, mas Paulo também está defendendo o seu evangelho, que na verdade é o evangelho do Senhor Jesus. Nessa porção de hoje, eu gostaria que estivéssemos fixando os nossos olhos e olhando para esse texto e aprendendo a origem do evangelho. Paulo quer mostrar aos Gálatas que a origem do evangelho não é humana. A origem do evangelho é divina. É Cristo a fonte do evangelho. Mas Paulo também, nessa defesa do seu apostolado e da sua mensagem, do seu evangelho, Paulo vai mostrar para nós o poder do evangelho. Não só a origem do evangelho, mas ele também mostrará para nós o poder do evangelho. E se você está acompanhando a nossa série de pregações, você tem percebido que nós começamos falando o que é o evangelho. Depois de falarmos o que é o evangelho, uma dúvida que muitos cristãos têm. Se pergunta a alguns cristãos o que é o evangelho, eles confundem. Nós vimos o que é o evangelho, mas também vimos outrora os efeitos do evangelho, os benefícios do evangelho. A ordem vem numa sequência. Semana passada vimos então os alertas do evangelho. E hoje, pela graça de Deus, vamos ver a origem e o poder do evangelho. Eu vou explicar o texto para os irmãos e no final farei algumas aplicações para a nossa vida. Paulo está dando o seu testemunho aqui. Paulo é como se estivesse, como disse, num tribunal e agora ele vai dar o seu testemunho de vida. Mas Paulo não está usando o seu testemunho para inspirar a outras pessoas. Às vezes nós damos o nosso testemunho do que Deus fez na nossa vida porque nós queremos inspirar a outros. Não é o que Paulo está fazendo aqui. Também, quando Paulo está dando o seu testemunho, não é para se exibir, para se mostrar, para tentar ser colocado em um lugar de destaque. Não é esse o motivo de Paulo relatar o que Cristo fez na sua vida, não é de inspiração e tampouco por exibição, e tampouco Paulo quer trazer o seu testemunho para ser colocado em pé de igualdade com o Evangelho. Não é essa a motivação de Paulo. Paulo precisa usar o seu testemunho porque ele quer defender o seu apostolado, ele quer defender a mensagem do Evangelho. E por que Paulo está fazendo isso? Como vocês se lembram da minha primeira pregação, a carta geral, os judaizantes, os malditos judaizantes, os falsos mestres entraram na igreja, entraram no meio do povo de Deus e eles estão tentando impor sobre a igreja
Eles estão tentando impor sobre aqueles irmãos que, para eles serem completamente aceitos por Deus, eles precisam de Jesus, mas também precisam da lei. Os judaizantes estão dizendo para os irmãos da Galácia: além do Evangelho, além da obra de Jesus, vocês precisam ser circuncidados. Se vocês não forem circuncidados, vocês não serão aceitos por completo diante de Deus. Os judaizantes, os falsos mestres, estão tentando impor sobre a igreja que a igreja agora são gentios, precisam guardar o calendário, fazer as festas judaicas, precisam cumprir uma dieta, não pode comer carne de porco. Onde já se viu isso, gente? Não comer carne de porco. O médico se converteu só para comer carne de porco. Menino sábio. Mas aqueles irmãos ali estão recebendo essas informações que vêm dos judaizantes, dizendo que eles deveriam guardar a lei, mas eles são muito astutos, esses malditos judaizantes. Eles atacam a mensagem de Paulo, dizendo que a mensagem dele não é completa, mas eles também atacam a pessoa de Paulo, dizendo ele não é um apóstolo de verdade. Ele não é um apóstolo verdadeiro. Ele não andou com o Senhor Jesus. Ele não é um dos 12. Paulo é um falso apóstolo, e se ele é um falso apóstolo, ele tem um falso evangelho, e ele está tentando enganar vocês, e ele está tentando minimizar o evangelho. Por isso vocês precisam circuncisão, guardar as festas, guardar as dietas, e serem também judeus, cristãos, messiânicos, sei lá. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão tentando enfraquecer o chamado de Paulo, a doutrina de Paulo, a pessoa de Paulo. E aí Paulo escreve essas palavras. Com a Bíblia aberta, me acompanhe na explicação, antes da aplicação. Verso 10. Porventura procuro eu agora agradar o favor dos homens ou de Deus? Paulo está permitindo aqui agora os Gálatas julgarem ele. Paulo está dizendo assim: me julguem. Vocês acham que eu estou aqui para agradar os homens ou para agradar a Deus? Vocês acham que a minha tarefa, a minha missão é agradar a homens ou agradar a Deus? E Paulo responde enfaticamente, claramente: eu estou aqui, eu sou apóstolo, não para agradar os homens. Eu sou apóstolo porque eu sou, verso 10, servo de Cristo. E se eu tentasse agradar os homens, se eu buscasse o favor dos homens, se eu buscasse o aplauso dos homens, eu não seria servo de Cristo, mas eu sou servo de Cristo. E o servo de Cristo, na sua primeira, na lista do topo, é agradar a Deus, porque Deus o chamou, Deus o comissionou, Deus o enviou. O seu compromisso maior é com Deus e não com as pessoas. E Paulo está dizendo: julguem-me, ó Gálatas. Será que eu estou aqui buscando o aplauso de vocês? Não, eu estou buscando o favor de Deus. Eu estou buscando agradar a Deus, porque eu sou servo de Deus. Irmãos, o pregador do Evangelho não pode ser bem-sucedido se ele procura agradar os homens. Irmãos, pastores passam pelas mesmas tentações que os homens passam. Em algumas igrejas há umas doutrinas equivocadas que querem elevar o pastor numa posição quase de anjo. O pastor é o intocável. O pastor quase não peca. O pastor é aquele homem perfeito. E isso não é verdade. Pastores têm as mesmas tentações que os homens e as mulheres têm, porque ele é humano. Pastores
pregadores são tentados todos os dias a agradar os homens, ao invés de agradar a Deus. 20 anos de ministério, irmãos, e por 20 anos, cada dia, cada semana, cada ano, eu sou provado, eu sou tentado em querer agradar mais aos homens do que agradar a Deus. Mas o pregador do Evangelho precisa se lembrar que ele é servo de Deus. Irmãos, e desagradar os homens é bastante difícil. Quem é que gosta de desagradar os homens? O pastor, o pregador, como Paulo estava passando ali, tem essa tentação de querer agradar os membros da igreja. Tem a tentação de querer agradar a liderança da igreja. Tem a tentação de querer agradar a denominação, os líderes, para ser aplaudido pelos homens. Mas isso é uma tentação e nós, pastores, nós pregadores, não podemos ceder a isso, porque Deus nos chamou para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho, em muitas vezes, vai desagradar os homens. Muitas pessoas vão virar as costas, muitas pessoas vão embora, muitas pessoas vão ficar chateadas. Não é fácil, irmãos. Mas Paulo está dizendo: se eu sou servo de Deus, a minha prioridade é agradar a Deus. Eu gostaria que você lembrasse nas suas orações de mim, do pastor Rafael, que nós pudéssemos ter êxito nessas nossas tentações, para que a gente continuasse firme, com um propósito único, com uma visão única. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Nós fomos chamados e nós prestaremos conta a Deus, não é os homens. Nós não precisamos de aplauso dos homens, nós não precisamos do reconhecimento dos homens. O que nós precisamos é do aplauso de Deus, da aprovação de Deus, para que no último dia possamos ser encontrados e Ele dizer: servo bom e fiel. Orem por nós. E Paulo está decorrendo sobre isso aqui. Irmãos, eu não estou para agradar homens, por isso que vocês estão chateados comigo. Mas ele continua no verso 11, também no verso 12 e no verso 16, a parte C, que ele vai falar agora sobre a origem do Evangelho. Faço-vos, porém, saber, irmãos, verso 11, que o Evangelho por mim anunciado, que está escrito aí, não provém, não é segundo os homens, porque eu não recebi, eu não aprendi de homem algum, mas eu recebi, eu aprendi, mediante o que, irmãos? O que, irmãos? Revelação de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Olha o verso 16, a parte C. Sem detenção, ou detença, não consultei homem algum, não consultei carne ou sangue. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, eu não recebi essa mensagem de Pedro. Eu não recebi o Evangelho por meio de João. Eu não recebi o Evangelho por meio dos apóstolos. Eu não fui lá e aprendi com eles. Não, Paulo está dizendo, eu recebi, eu aprendi de revelação de Deus, porque essa, irmãos, e isso daqui é muito importante, é isso que autentica o apostolado de Paulo. Se Paulo tivesse recebido de homem, se Paulo tivesse aprendido de homem, ele não seria apóstolo, mas o que faz dele um apóstolo é que ele recebeu o Evangelho divino, vindo da origem de Deus e de Cristo. Não foi por homens, não foi da parte de nenhum desses homens. Esse era um requisito para ser apóstolo.
O apóstolo tinha que ter sido chamado por Jesus. O apóstolo tinha que ter sido ensinado por Jesus. O apóstolo tinha que ter sido recebido o evangelho por revelação de Jesus. E Paulo está dizendo, e foi assim comigo. Aqui, irmãos, já descarta todos os apóstolos que vieram depois de Paulo. Todos os apóstolos que surgiram depois de Paulo são falsos. Todos eles, não tem nenhum. Mas pastor, umzinho, não tem nenhum, porque Paulo é o último apóstolo. Paulo aprendeu do Senhor Jesus. Paulo não foi ensinado por outros. Paulo não foi evangelizado por homem. Essa era uma credencial do apóstolo ter sido evangelizado pelo próprio Senhor Jesus, aprendido o evangelho pelo próprio Senhor Jesus, recebido uma revelação pelo próprio Senhor Jesus. Por isso, irmãos, não existe mais apóstolo. Se pastor Rafael voltar de Floripa com uma conversinha dizendo, eu agora sou apóstolo, nós vamos dizer, aqui não, bebê. Chutamos ele. Se o pastor Flávio vai fazer uma viagem, fica uns dias fora e volta dizendo, irmãos, tive uma revelação, agora eu sou apóstolo. Vocês têm que dizer o quê? Aqui não. Porque todos que se nomeiam ou são nomeados apóstolos por homens são falsos. São falsos. Eu espero que não. Eu espero que você que tem ouvido o evangelho puro e simples, rejeite todo e qualquer apóstolo, que você desligue o rádio quando for um desses falsos apóstolos, que você, meu irmão, desligue a TV, porque esses homens estão adulterando o evangelho, esses homens estão difamando o nome do evangelho, esses homens não receberam a revelação de Jesus, eles não foram colocados em apóstolos por Jesus, foram por homens, aprenderam por homens, e Paulo está dizendo aqui, eu recebi a revelação do Senhor. Vocês estão duvidando do meu apostolado? Vocês acham que eu aprendi o evangelho com Pedro? Vocês acham que eu recebi e fui evangelizado por João? Não, eu sou um verdadeiro apóstolo, porque a credencial de apóstolo é receber a revelação direta por Jesus. Jogue fora todo aquele que se denomina apóstolo. Todos eles, sem medo de errar, são falsos. Todos eles são charlatões. Todos eles são falsos obreiros, falsos mestres. Mateus capítulo 7, naquele último dia, vão dizer, mas em teu nome profetizamos, Senhor. Em teu nome expulsamos muitos demônios. Em teu nome, Senhor, expelimos muitos demônios. E o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. São falsos. Paulo é o último apóstolo. Ainda no verso 17, ele diz, eu não subi para os que eram apóstolo antes de mim. Quando eu me converti, eu fui para a região das Arábias. Quando eu me converti, eu fui para aquela região das Arábias. Voltei depois para Damasco. Verso 18, Paulo diz, e isso levou 3 anos. John Stott, comentando sobre isso aqui também, sobre esse texto e essa passagem, vai dizer que os discípulos e apóstolos de Jesus ficaram quanto tempo com Jesus? 3 anos.
O ministério público de Jesus começa aos 30 anos e ele morre aos 33 anos. Então Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos estão com Jesus na escola de Jesus, na escola do apostolado por 3 anos. E Paulo está dizendo, por 3 anos eu estive na região das Arábias, na região ali de Damasco, naquele deserto, e nesses 3 anos eu recebi o Evangelho de Jesus. Nesses 3 anos eu passei pela escola, não dos homens, pela escola de Jesus. E John Stott comentando diz, isso para mostrar que Paulo não era menor que os apóstolos, nem maior do que eles. Ele era um apóstolo igual a todos os outros que receberam por revelação. Paulo quer dizer, a origem do Evangelho não é coisa da minha cabeça. O que eu prego a vocês, o Evangelho da graça, não é coisa da minha mente. O que eu prego a vocês, eu não aprendi num seminário. O que eu falo do Evangelho da graça para vocês, eu não aprendi com Pedro. Eu aprendi, eu recebi direto do alto. Porque o Evangelho, a origem do Evangelho é divina. Paulo está num tribunal e ele está dizendo, eu sou um verdadeiro apóstolo. Mas o verso 13 e o verso 14, Paulo agora vai relatar sobre o poder do Evangelho. Lembre-se, Paulo está dando o seu testemunho, não para inspirar, não para comparar, botar no mesmo peso do Evangelho, não para se enaltecer, mas ele está defendendo o Evangelho, e agora ele vai dizer sobre o poder do Evangelho. A origem do Evangelho é divina, a origem do seu Evangelho é o Senhor Jesus. Olha o verso 1, antes do 13. Paulo, apóstolo, como ele começa a carta, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por quem, irmãos? Por Jesus Cristo. E por quem? Por Deus Pai. Essa é a origem do Evangelho. Irmão, quando você abraça o Evangelho, você não está abraçando uma doutrina de homens. Quando você abraça o Evangelho, você não está abraçando uma religião. Quando você abraça o Evangelho, você não está abraçando uma ideologia humana, paulina. Quando você abraça o Evangelho, quando você recebe o Evangelho, quando o Evangelho, que é o poder de Deus, cai na sua vida, é o próprio Deus, é a origem do próprio Deus, transformando a vida. Mas no verso 13, agora Paulo quer contar para nós sobre o poder. Quem era Paulo? Quem era Saulo de Tarso? Verso 13. Porque ouvistes, vocês já sabem, qual era o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. Paulo está dizendo, antes do Evangelho raiar na minha vida, antes da minha vida com Cristo, eu era um inimigo implacável de Cristo. Eu odiava Cristo, eu odiava a fé, eu odiava crente, eu odiava a igreja. Eu, diz Paulo, verso 13. Sobremaneira, ele usa essa palavra aqui, esse advérbio, para mostrar a intensidade. A palavra grega que aparece aqui é por toda parte. Paulo dizendo, por toda parte, por todos os lugares, eu persegui a igreja de Deus. Mas não era uma perseguição de Facebook. Não era uma perseguição de palavras, de insultos. Ele usa a palavra posterior. Perseguia eu a igreja de Deus e fazia o quê? Devastava. Paulo está dizendo, devastava. A palavra aqui é destruir, assolar, saquear. O pastor Hernandes vai dizer que Paulo,
O Saulo de Tarso, antes da conversão, antes do poder do evangelho, era um leão selvagem que devorava, que destraçava as ovelhas de Jesus. Por quê? Porque ele odiava Jesus, ele odiava o evangelho, ele odiava a fé, ele odiava a igreja, e ele estava indo para Damasco para assolar a igreja. Vocês ouviram o Gálatas, o meu procedimento antes da fé, eu era perseguidor da igreja. Verso 14, ele continua. Na minha nação, quanto ao judaísmo, a religião que era de Paulo, avantajava-me. A palavra aqui era, ninguém conseguia me alcançar na corrida. Eu me avantajava-me por ser o maior religioso. Os meninos, os jovens da minha época, aqueles que seguiam a religião comigo, ficavam para trás. Paulo está dizendo aqui na linguagem, eu dava volta sobre eles, eu sobressaía todos eles. Ele continua no verso 14. Avantajava-me a muitos da minha idade, sendo o quê? Extremamente zeloso. Extremamente, a palavra extremamente aqui é sem limite, e zeloso, a palavra grega aqui é arder como fogo. Paulo está dizendo, ardia dentro de mim uma violência para perseguir crente, para matar crente, para acabar com os crentes, porque eu odiava Cristo, eu odiava o evangelho, eu odiava a fé. Esse era Saulo. Mas aí ele vai dizer sobre o poder do evangelho. Verso 15. Mas Deus, quando Deus, essa seria a expressão original, no tempo de Deus, Ele me alcançou. Quando eu estava odiando a Ele, Ele se revelou a mim e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deus interviu na minha vida, dizendo Paulo. O evangelho raiou na minha vida. E Paulo está testemunhando agora, esse é o evangelho da graça. Lembre-se, ele está escrevendo para uma igreja que está abraçando a lei. Paulo está querendo dizer para eles, meus irmãos, a lei não serve para salvar vocês. A lei, meus irmãos, não faz com que você seja mais amado por Deus ou menos amado por Deus. Se você circuncidar ou você não circuncidar, isso não muda nada, porque Deus te ama e Ele te ama pela sua graça, quando você não merecia. Eu não merecia, diz Paulo, eu era um devastador, eu merecia a condenação, mas o evangelho, o poder de Deus, entrou em minha vida. Paulo está afinetando levemente os judaizantes. Porque os judaizantes estão dizendo, tem que circuncidar, tem que comer somente as comidas do povo judeu, tem que guardar os calendários. Se vocês fizerem isso, vocês serão aceitos por Deus. Paulo está dizendo, não, 1000 vezes não. Em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu era da tribo de Benjamim. Eu era hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Eu perseguia a igreja, mas tudo isso não me valeu de nada. Só aquele dia. Capítulo 3 de Filipenses, Paulo disse que Cristo me alcançou, que os meus olhos foram abertos. E aí ele vai dizer, capítulo 3 de Filipenses, e agora eu considero tudo isso como esterco, tudo isso como coisa que não vale nada, tudo isso é uma imundície, porque eu recebi a Cristo. E os Gálatas estão tentando voltar a isso.
Paulo está dizendo, eu fui ao extremo da religião e não havia salvação para mim. Eu fiz tudo que a lei mandava, eu cumpri cada detalhe, cada vírgula, eu fui longe demais, mas a minha vida continua vazia, a minha vida continuava sem sentido, eu estava contra Deus, inimigo de Deus, mas um dia, o Evangelho raiou na minha vida. Verso 15, aquele dia, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela lei. É isso, irmãos? Me chamou o quê? Pela sua graça. Aprouve a Ele revelar a mim o seu Filho. Eu que era o perseguidor. Esse é o poder do Evangelho. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e dizendo, eu fiz tanta coisa, eu fui para tão longe de Deus. Eu quero dizer para você que a graça de Deus, que alcançou esse miserável, violento, inimigo do Evangelho, é a mesma graça que está sobre a vida de Paulo, é a graça do Evangelho que está diante de nós hoje. Pode alcançar a sua vida, pode alcançar o seu pai, pode alcançar a sua mãe, pode alcançar o seu filho, pode alcançar o mais miserável, o mais violento, o mais terrível inimigo do Evangelho. Essa é a graça de Deus, esse é o poder do Evangelho, não despreze-o. Paulo está dizendo, Deus me separou, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Deus me escolheu, quando eu nem existia ainda. E Ele derramou a sua graça nesse tempo, para que eu pudesse conhecê-lo. Pergunto aos irmãos, Paulo queria Deus? Paulo amava Jesus? Paulo queria o Evangelho? Paulo queria ser um crente no Senhor Jesus? Mas Deus queria. Deus queria. Assim era a minha história. Assim era a história de cada um de nós. Nós estávamos em nossos pecados, nós estávamos longe de Deus, nós estávamos vivendo a nossa vida, mas algo aconteceu, a luz do Evangelho raiou em nossa vida, enquanto nós estávamos dando as costas para Deus, Ele estava atrás de nós, porque Ele havia nos escolhido, como Ele escolheu Paulo, Ele havia nos elegido antes da fundação do mundo, e Ele tinha propósito para a nossa vida, e Ele tem propósito para a nossa vida, e Ele nos alcançou, e mudou a nossa vida, e o sol raiou, o Evangelho raiou, por isso Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Todo o que crê. Louvado seja Deus. Não fui para a região, verso 17. Estou terminando essa parte. Não fui para a região, Paulo está dizendo, de Jerusalém. Eu não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos de mim. Eu fui para as Arábias. E lá nas Arábias, tem coisa lá nas Arábias, meu irmão. Lá nas Arábias, o Senhor me deu o seu Evangelho. O Evangelho da graça. Precisamos voltar para as Arábias. Precisamos levar o Evangelho para a Arábia.
aquela região dos países árabes, carente do evangelho. Paulo continua no verso 18, passados 3 anos, só depois de 3 anos, se alguém está me acusando que eu fui para Jerusalém para receber informação do Evangelho com Pedro, com Tiago, com João, não sabe de nada, porque eu fui para a Arábia somente depois de 3 anos. Verso 18. Eu fui a Jerusalém, e não fui a Jerusalém para aprender o Evangelho, não fui a Jerusalém para ser autenticado pelos homens, fui a Jerusalém para conhecer a Pedro, avistar-me com Cefas, e permaneci ali, quanto tempo, irmãos? 15 dias, 15 dias com Pedro, e não vi os outros apóstolos, só vi a Pedro e o líder da igreja, Tiago, o irmão de Jesus. Não vi João. Não vi Tiago, o apóstolo. Somente a Pedro. E passei 15 dias com eles. Mas eu não aprendi o evangelho com eles. Porque assim como eles receberam o evangelho pelo próprio Senhor Jesus, eu também. Por isso eu sou um verdadeiro apóstolo. Por isso a minha mensagem não é humana. Por isso a minha mensagem não é da minha cabeça. Por isso a minha mensagem é revelação de Deus. Do céu para as Arábias. Dá um bom livro, né? Do céu para as Arábias. E aí termina Paulo dizendo no verso 20: ora, acerca do que vos escrevo, estou diante de Deus. Paulo quer dar uma solenidade agora no tribunal. Os Gálatas estão, é um exemplo aqui, os judaizantes estão, e Paulo diz: eu invoco a Deus que está nesse lugar. E ele diz: eis que diante de Deus eu dou testemunho, e não há mentira nisso. Tudo o que eu vos falo é a pura e simples verdade. Deus é testemunha de tudo isso. Esse Deus que me escolheu quando eu não o queria. Esse Deus que me amou quando eu o odiava. Esse Deus que me separou e me fez agora pregador do Evangelho. Outrora eu era perseguidor do Evangelho. Eu estou diante dele e ele é o Deus da verdade. E diante dele não há mentira. O pai da mentira é Satanás. Mas Deus, Tiago vai dizer, é o pai das luzes. Paulo está dizendo, eu testifico e testemunho que nada disso é mentira. A origem do meu evangelho não é humana. Quando você está lendo as cartas de Paulo, não é um livro humano, é o evangelho. E quando você está lendo o evangelho, quando você está lendo a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para transformar o maior pecador, para transformar aquele que se acha certinho, aquele que se acha bonzinho, e transformar a vida dele, e fazer dele o que Paulo diz em 2 aos Coríntios: agora, se alguém está em Cristo, nova criatura. Permita-me, mais alguns minutos, fazer algumas aplicações para nós. A minha primeira aplicação é uma orientação
para a igreja local, para a Igreja Batista Itaipu. É uma orientação que Paulo fala aqui, que nós precisamos observar. Por 2 vezes no início, Paulo está dizendo: o meu ministério não é reconhecido ou autorizado por parte dos homens. Ele diz isso no capítulo 1, verso 11, verso 12 e verso 16. Mas todavia, atenção aqui, irmãos. Atenção aqui. Paulo não está se referindo ao ministério pastoral. Paulo está dizendo que quando ele não consultou homem algum, que ele não recebeu de homem algum, que ele não estudou com homem algum, ele não está fazendo uma referência ao ministério pastoral. Ele foi pastor? Foi, mas agora, diante dos Gálatas, ele está como apóstolo. Paulo foi missionário? Foi. Plantou muitas igrejas, é o maior missionário de todos os tempos. Quando ele está dizendo aqui, a menção dele, que ele não consultou homem algum, que ele não recebeu e não aprendeu de homem algum, não é uma referência ao ministério pastoral, nem ao ministério missionário. Por que eu falo isso? Porque se você é um esperto, você vai se lembrar de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Paulo está sendo enviado por homens. Paulo está sendo reconhecido por homens. Líderes da igreja de Antioquia estão impondo as mãos para ele, dizendo: nós recomendamos o seu ministério, nós autorizamos o seu ministério, vá, nós te enviamos, a igreja te envia. Isso era quando Paulo estava na sua função missionária, não era de apóstolo. Por que eu vos falo isso? Porque tem muita gente por aí dizendo: Deus me visitou no meu quarto. Ah, é? E Deus me nomeou pastor. Ah, é? E agora eu vou abrir uma igreja ali na esquina. E você aprendeu com quem, irmão? Eu aprendi com o Espírito Santo. Eu, como Paulo, aprendi nas Arábias. Na casa de shawarma ali das Arábias. Errado. Isso daqui não é uma base bíblica para os missionários não estudarem. Isso aqui não é uma base bíblica para os pastores não estudarem. Paulo estava falando da questão do apostolado. Mas na questão missionária, na questão pastoral, como funciona? Deus chama uma pessoa. Então é Deus e a pessoa. Não existe isso, irmão, em igreja. Tem algumas igrejas que são assim. O pastor fica assim, ó. Você. Ixi, apontei aí, ó, alguém de vocês aí. Você vai ser missionário. Eu, pastor. É, você. É, se o pastor está falando, né? Quem sou eu para ir contra o pastor? Isso não existe. Você. Ih, Carlinhos, bateu em você aí agora. Não olha para trás, não. Você vai ser pastor. Eu? Deus não falou comigo. Falou comigo e basta. Balela. Mentiroso. Não existe isso na Escritura. O chamado de um homem para o ministério pastoral, para o ministério missionário, Deus o chama. Mas depois, Deus testifica, Deus autentica através da igreja. Porque tem muita gente dizendo assim: eu sou pastor. Aí os irmãos dizem: só ele sabe disso. Eu tenho o dom de pastor, eu tenho o dom de pregar. A gente diz: tem não. Deus me falou. Tem que ser autenticado. Tem que ser comprovado.
Tem que ser como Paulo, mesmo sendo apóstolo, quando estava na função de missionário, a igreja falou, Deus chamou ele para os gentios, vamos enviá-lo, nós reconhecemos, nós recomendamos, Paulo é dos nossos, Paulo é missionário, vamos enviá-lo. Aí entra a igreja e aí o envia. Não existe pastor que se auto-nomeia pastor. Não existe missionário que se denomina missionário. Para o ministério pastoral, para o ministério missionário, é necessário a autenticação da igreja. A minha segunda aplicação, depois dessa primeira, é que o Evangelho é divino, não é humano. O Evangelho não vem da cabeça de homens. Portanto, nós não temos autorização para acrescentar nada ao Evangelho, a mudar nada do Evangelho, a retirar nada do Evangelho. O Evangelho é de Deus por meio dos apóstolos para nós. Nós não podemos mexer no Evangelho. Tudo que já foi revelado na Bíblia, cânon, a Bíblia fechada, já foi tudo revelado, não tem mais nada para ser revelado, meus irmãos. Paulo foi o último apóstolo. As últimas revelações que Deus deu foi para esse homem. Então qualquer pessoa que se levanta e fala que tem uma revelação é falsa. Ellen White, quando se levantou dizendo que tinha uma revelação, é falso. Maomé, quando se levantou no século XVII dizendo que tinha uma revelação, é um homem falso. Joseph Smith levantou dizendo eu tenho uma revelação, é falso. Benny Hinn, Valdomiro Santiago, todos esses, a lista é grande, que levantam dizendo que tem uma nova revelação, que tem uma nova mensagem, que são apóstolos, que são profetas. É um bando de charlatão, de mentiroso. Não tem mais revelação. A revelação está tudo aqui. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Irmão, eu citei todos esses falsos aí. Mas também aqueles que estão aqui na redondeza da Vila A. Aqueles profetinhas, aquelas profetinhas de fundo de quintal, que os crentes vão lá e ela diz, tem uma revelação para você, falsa, mentirosa. Irmão, quando chegar alguém para você dizendo, o Senhor me deu uma revelação para falar com você, você já pode dizer, arreda-te, Satanás. Não, vai mais devagar, vai mais devagar. Diz, fala, ô irmão, peraí, o celular está tocando, a minha esposa precisa atendê-la. É falso. Qualquer pessoa que se levanta dizendo, Deus me revelou para te falar algo, é falso. Deus só revelou aos profetas, Deus só revelou aos apóstolos, Deus só revelou aos escritores do cânon. Depois Deus fechou, a revelação está toda aqui. Mas se alguém vier a você e diz, assim diz a palavra de Deus, aí você pode falar. Se alguém vem dizer, eu tenho uma revelação, chuta que é laço, laço do inimigo. Há crentes que ficam atrás desses falsos profetas, dessas falsas profetisas. Sabe o que eles estão fazendo? Apoiando, financiando, adulterando, compartilhando, comungando para que o evangelho seja ridicularizado. E Deus não há
de permitir, porque acabou a revelação. A revelação agora é só aqui. Saiu daqui, é anátema. Se levantou dizendo, eu tenho uma revelação para você, é anátema. Se levantou dizendo, eu sou apóstolo, é anátema. Se levantou dizendo, eu sou profeta, a boca de Deus, é anátema. Porque só há revelação na palavra de Deus. Quero encerrar com mais uma aplicação. Volta ao 22, por favor. Capítulo 1, verso 22. Eu não era, diz Paulo, eu não era conhecido de vista pelas igrejas da Judéia. Eles nunca me viram. Os irmãos da Judéia que estavam em Cristo não me conheciam. 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. 24. O que diz aí? Glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo não conhecia os irmãos da igreja da Judéia. Paulo não tinha evangelizado eles. Paulo nunca tinha ensinado o evangelho para eles. Diferentemente dos Gálatas. Paulo, nos Gálatas, ele tinha pregado o evangelho para os Gálatas. Os Gálatas tinham visto a cara dele. Os Gálatas tinham ouvido o ensino do evangelho da graça da boca do apóstolo Paulo. Os irmãos da Judéia não conheciam e glorificavam a Deus pela vida de Paulo, mas os irmãos da Galácia, que viram Paulo, que foram abençoados por Paulo, que eram filhos na fé de Paulo, eram ingratos com Paulo, questionavam o apóstolo, ridicularizavam o apóstolo. Qual é a lição aqui? Você tem sido grato por aqueles que têm te dado o puro evangelho? Aquele que te evangelizou, aquele que te discipulou, aquele que caminhou contigo, aquele que se esforça, que se prepara, que luta, que estuda, que ora, que vem pregar a palavra com temor, com tremor, para te dar o leite puro, como disse o apóstolo. Você tem valorizado. Gálatas, os Gálatas, eram bandos de ingratos. Eu e você podemos cair no mesmo erro. Irmãos, seus pastores desta igreja, Flávio e Rafael, têm se esmerado, labutado, tempo e tempo de oração, de estudo, de zelo, de consulta, para subir nesse púlpito aqui e dar a vocês o evangelho da graça, puro e simples. E a pergunta é, você tem valorizado isso? Nós valorizamos um médico que acertou no diagnóstico, que acertou no medicamento. Te devo a minha vida, doutor. Nós valorizamos
aquele que nos deu uma oportunidade melhor de emprego, que nos abriu uma porta para a gente prosperar e progredir e fazer um bom negócio. Nós valorizamos essas pessoas e estamos certos. Valorizamos o mecânico, que quando nós levamos o carro lá dizendo, meu Deus, agora vai ser uma facada, que eu vou estar morto. E ele diz, troquei apenas a vela do seu carro. E aí quando você dirige o carro, a sensação que você está de carro novo. E você diz, esse é o meu mecânico, vou dar um beijo nele. Eu estava com 5.000 aqui para gastar, mas custou R$30 a vela. É isso, Marcos Geron, a vela custa R$30? Mas, meu Deus. Mas não valorizamos aqueles que estão dando para nós as coisas incorruptíveis. Eu queria te conclamar nessa noite a valorizar mais a sua igreja, a valorizar mais os seus pastores, a orar mais pelos seus pastores, e louvar a Deus pela vida deles, e parar de ingratidão, e parar de murmurar. Somos homens, estamos aqui para ser repreendido quando necessário for. Mas estamos aqui também para ter o seu respeito, para ter o seu amor, para ter o seu carinho, para ter você ao nosso lado e dizer, vamos em frente, pastor, estamos juntos. Continue a pregar o puro e o verdadeiro evangelho. Se todos te deixarem, não te deixarei. Aí eu vou dizer, lembra que Pedro também falou isso para Jesus, hein? Valorize aqueles que te deram e te dão o puro leite. Mas aqueles que um dia te deram o puro leite e começaram a colocar água no leite, você não pode desrespeitá-los, mas você não pode mais honrá-los. Aqueles que traziam o alimento de uma maneira sem mexer, aquele que dava o alimento sólido, mas agora se perverteu, adulterou, está mais preocupado em agradar a homens, aí você não tem mais parte com ele. Por quê? Porque o seu compromisso primeiro não é com homens. Se algum dia entre mim e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Se algum dia estiver em jogo a minha palavra, as minhas ideias e a palavra de Deus, me jogue fora, fique com a palavra de Deus. Porque o seu compromisso, você é servo de Cristo, e servo de Cristo está aqui para agradar a Cristo e não agradar os homens. Você não tem mais compromisso de honrar essas pessoas, porque eles perverteram, adulteraram o Evangelho. Mas aqueles que continuam no Evangelho, seja grato a Deus pela vida deles. Não seja como os Gálatas. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos e orasse pedindo para Deus sondar o teu coração. E talvez a palavra do Senhor mexe contigo também nessa noite, dizendo, meu filho, minha filha, você está
querendo agradar muitos homens. Você está querendo agradar a você mesmo. Você quer ouvir o seu coração. Pare. Ouça o Espírito. Você é servo de Cristo. Você é serva de Cristo. Você tem que agradar a Cristo. Você não deve buscar o aplauso e o favor dos homens, nem o aplauso e o favor de si mesmo. Você tem que buscar a aprovação de Deus, de Cristo. Talvez você que entrou aqui essa noite, dizendo, a esperança para mim? Paulo matou muito crente. Paulo assolou muitas igrejas. Paulo era um inimigo implacável de Cristo. Até o dia que o Evangelho raiou na vida dele. Quem sabe, hoje é o seu dia, a sua noite. Que seja uma noite de salvação na sua vida. Que esse Evangelho divino, que esse Evangelho poderoso, venha sobre a sua vida nessa noite. Assim como Deus perdoou a Paulo, assim como a graça alcançou a Paulo, ela pode alcançar a sua vida e a minha vida também.